E aí, pessoal? Como vocês sabem, esse canal se destina a fazer a leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários, então para quem não gosta, não tem tempo de ficar lendo os relatórios, né, basta colocar aqui no 2x que eu vou lendo com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquela força, né, deixa um joinha aí, se inscreve no canal, compartilha aí com os amigos. E quem tiver interesse, coloca nos comentários qual fundo vocês têm interesse que eu leia os próximos relatórios aqui. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o Fundo Fator Verital, VRTA11, Fundo de Investimento Imobiliário. Esse relatório saiu em maio de 2021, ele é referente ao fechamento de abril de 2021. Então aqui vamos para o perfil do fundo, né? Para quem não conhece esse fundo, o Fator Veritar é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como certificados de recebíveis imobiliários, as letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias, cotas de outros fundos imobiliários e cota de FDIC. Também pode ter cotas de FII de renda fixa e debêntures. O benchmark do fundo é IGPM mais 6% ao ano, com prazo de duração indeterminada. Esse aqui eu já começo gostando dele aqui, né? Ele bota um benchmark bem desafiador, né? IGPM mais 6%. Bem desafiador. O fundo concluiu o mês com 101,07 de cota patrimonial e 115,69 de cota a valor de mercado. A distribuição de dividendos no mês foi de 90 centavos por cota, que dá nos últimos 12 meses 9,38, né, perfazendo um dividend yield de 0,9%, ou 11,32% no cálculo anualizado sobre a cota patrimonial. Mas considerando a cota de mercado, né, 0,9%. Notas da equipe de gestão. Finalizamos, neste mês de abril de 2021, a alocação dos recursos captados na 7ª emissão de cotas. Foram captados na emissão de agosto de 2020 510 milhões, sendo alocado até 30/4 o volume de 529 milhões em operações de CRIs e FIIs. Estão detalhados nas páginas 3 a 8 as alocações realizadas. Ao longo de abril de 2021, alocamos o volume de 228,8 milhões, adquirindo 6 CRIs e 2 FIIs, conforme resumido na tabela abaixo no campo Novas Alocações. O fundo finalizou o mês com 105 milhões em caixa, valor formado através de amortizações programadas e extraordinárias que foram realizadas ao longo da alocação, que será destinado à compra de operações que estamos avaliando. Atualmente possuímos um resultado acumulado de 7 centavos por cota, gerados a partir de multas de pré-pagamento e trades no secundário. Tivemos esse mês a venda do CRI Shopping Lajeado, que estava no nosso PDD desde 2018, marcado a 100% de perda. O CRI estava em processo de consolidação da garantia, o que ocasionaria em demandas de realização de aportes sucessivos para a consolidação e manutenção do imóvel, que poderia levar a um ganho futuro incerto após a retomada do shopping. Diante de toda a situação, a gestão optou pela negociação do CRI. Conforme comentado no último relatório, iniciamos uma estratégia tática de investimentos em cotas de outros FIIs de CRIs para diversificar e incrementar o portfólio do Veritar. A intenção é investir em fundos de CRI de gestores que tenham os mesmos processos, cuidados e preocupação com o crédito que nós temos. Nessa estratégia, teremos a rentabilidade dos fundos e um possível ganho de capital na eventual saída dessas posições. Idealmente, não ultrapassaremos 10% do patrimônio líquido do fundo nessa estratégia. A gestão tem mantido seu processo de due diligence das securitizadoras e na composição de um portfólio de investimento que reflita esses processos, envidando todos os esforços possíveis para dar mais transparências aos cotistas do Veritar
e, neste sentido, solicita que possíveis melhorias no relatório sejam enviadas ao e-mail gestãoveritar@fator.com.br. Então, seguindo aqui com o relatório, né, o fundo colocou um quadrinho com as novas alocações. Tem, por exemplo, o CRI Grupo BSO, que ele investiu 50 milhões, com indexador de IPCA mais 10% ao ano. CRI Direcional 2, que investiu 35 milhões, com índice de IPCA mais 4,84%. CRI Cassi, que investiu 30 milhões, IPCA mais 4,78%. Então tem várias alocações novas que eles fizeram aqui. E teve movimentação na carteira também. O CRI Shopping Lajeado, venda total do CRI que estava em PDD em 19/4. Então esse aqui é aquele fundo que a gente leu agora há pouco, né? Aquele CRI que a gente leu agora há pouco, que ele já tinha considerado inadimplente 100% e resolveu vender tirar da carteira, né? Vender o ativo sem precisar acionar a garantia, ter custo com garantia, com tudo. Aqui tem uma parte de eventos subsequentes. Não tivemos eventos subsequentes até a data da publicação desse relatório. Temos 2 operações de CRI aprovadas no comitê interno em fase de formulação de documentação e realização das diligências no volume total de 46,7 milhões. Mais informações serão dadas no próximo relatório. Então aqui eles têm um quadrinho com a 7ª emissão de cotas, né? E o caixa disponível após oferta de 509 milhões. Aqui ó, tem um quadrinho com todas as alocações, tá? Então 14,9%, que é esse cara aqui, ó, ele fez foram 79 milhões, foram alocados em agosto, mais 6,4 milhões alocados em setembro, 42 milhões alocados em outubro, 77,5 em novembro, 53,1 em dezembro de 2020, 42,9 em fevereiro e 228,7, 43,2% foi alocado agora em abril de 2021. A alocação foi de 529 aqui, né, 100% do que foi captado. Aqui ele mostra as operações adquiridas, né? Então tem aquele grupo BSO que a gente leu lá em cima, o Direcional 2. Então tudo que a gente leu ali, resumido, eles têm aqui um pouquinho mais detalhado, né? Eu recomendo que vocês leiam aqui também depois, se quiserem conhecer. E ele separou por data, tá? Dezembro, esse aqui novembro, outubro, setembro, agosto, julho. Vamos aqui para a DRE, né, distribuição de rendimentos. Em abril de 2021, o patrimônio líquido do fundo era de 1 bilhão, a cota patrimonial 101,07 centavos, a cota de mercado 115,69, o número de cotas são 10 milhões de cotas, a distribuição por cota foi de 90 centavos, está bem em linha com o que estava sendo distribuído desde dezembro, né? O único que furou um pouquinho para cima foi fevereiro, que foi 91, o resto ficou 90. Representou 90% o dividend yield, foi de 90% quando comparado com a cota patrimonial, né? E a rentabilidade, comparada com o CDI, foi de 508,37%. Então, em abril foram 9,3 milhões de resultado recorrente, né? São do pagamento dos CRIs. Não teve nada aqui de outros que não foram CRIs, também nada de resultados não recorrentes, e resultado da compromissada, 368 mil reais. O total de receitas fechou em 9,7 milhões, despesas com 1,1 milhão e reserva utilizada 427 mil reais. A distribuição efetiva foi de 9 milhões, resultando em 90 centavos por cota, que ele mostra um gráfico com o desempenho do fundo, né, no mercado secundário. As barras amarelas aqui é o volume total e a linha azul é o preço do fechamento. Então a gente consegue perceber aqui que desde dezembro, né, ele está se mantendo ali. Ele fechou dezembro com 117,50, o valor da cota, né?
de mercado, e desde janeiro que ele está na casa do 115, 115,80, 115,40, 115 redondo, 115,69, ele está sempre variando ali na casa dos 115. E o volume total, a gente teve muita negociação em agosto, né? Subiu bem além da conta, deve ter sido até por isso que teve essa pequena queda aqui no valor da cota. Em setembro foi bem, já caiu. Outubro voltou a crescer e ele tá meio que voltando aos patamares anteriores, ali na casa dos 60, 50 milhões de volume de vendas mensal. Agora abril ficou bem abaixo, né? Só 36,8 milhões. Aqui ele mostra uma tabela com a composição inteira da carteira. Esse grupo BSO aqui foi um que ele contratou agora, né? Ele vence em 2026. Que segue com a composição da carteira. Aqui ele faz um gráficozinho com a distribuição dos ativos por securitizador e por setor do devedor. Então, só para a gente ver as três maiores securitizadoras aqui que tem na carteira do fundo, é o ISEC com 21,7, RB Capital com 18,6 e TRU com 16,2. Na parte de setor do devedor, a grande maioria aqui, 16,3% da carteira do fundo está alocado para devedores da construção civil, 10,3% soberano e 10,3% também empatado aqui, devedor pulverizado. A distribuição de quantidade de ativos por percentual do patrimônio líquido. Então, que vai de 0 a 1%, são 34 ativos. De 1% a 2% temos 9 ativos e de 2 a 3% temos 10 ativos. Então, ativo grande mesmo é só os maiores da carteira, é esse aqui que vai de 4 a 5% do patrimônio líquido, que tem bastante mesmo, são só 3 ativos nessa situação. A maioria está bem pulverizada assim, chegando no máximo a 1% do patrimônio líquido. A distribuição dos ativos por indexador, 75% está indexado ao IPCA, 8% CDI mais alguma coisa, 7% IGPM, 1% é percentual do CDI, né? E 7% tem alguma coisa aqui com IGPDI, acho que ele nem aparece aqui, e 7% está em fundos imobiliários. Com relação ao tipo de ativo, né, 84% são CRIs, 6% fundos imobiliários e 10% está em caixa. A taxa média por indexador e prazo médio do fundo é IPCA mais 6,5%, que isso aqui é 81,2%. O CDI mais 2,5% tem 8,3%, IGPM mais 7,3%, 7,8%, CDI, percentual do CDI, né, 109,5% do CDI tem 2,2%, e IGPDI mais 7,1% tem 0,5% nisso aqui. O prazo médio de vencimento desses CRIs é de 5,65 anos. A cota de mercado vezes o preço patrimonial, a gente já viu isso aqui algumas vezes no relatório, né? O patrimonial é 101,07, a cota de mercado fechou em 115 no final de abril, então está com um ágiozinho aí de 14,5%. Aqui ele bota algumas perguntas de cotistas, né? Então qualquer dúvida vocês podem mandar para a gestora, que eles costumam responder, e se for dependendo da pergunta, eles botam até no relatório, como essas aqui, né? Aqui o fundo só bota alguns links, né, de entrevistas que eles deram, de alguns programas que eles participaram, né? Então eles foram aqui fizeram uma live lá no canal da Suno, né? Suno Responde. Foram também numa live com o Losnak e o Carter. Então ele bota tudo que eles participaram aqui, participaram do FICAST lá do Funds Explorer.
algumas reportagens sobre os fundos, tudo que teve na imprensa que eles colocam aqui, isso que eu acho bem interessante, né? Quem é cotista tem mais informação, ver o gestor falando, isso que eu acho importantíssimo. Entender qual é a cabeça do gestor, né? Aqui tem mais algumas informações operacionais, né? Os contatos da gestão, gestãoveritar@fator.com.br e fundosimobiliarios@fator.com.br, dados do administrador. E com isso, aqui ele ainda bota uma lista, achei que era o final, mas aqui ainda tem uma lista com os ativos do fundo, tá? Todas as operações aqui, todos os CRIs, que é basicamente sempre igual, né? A gente nunca lê todos eles, tem bastante. Agora acabou. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma leitura de relatório, dessa vez do VRTA11, o Fator Veritar. Espero que vocês tenham curtido aí a leitura. Se curtiram, deixem um joinha. Se não curtiram, dá um dislike aí. O que importa é participar. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, cliquem no sininho. E quem tiver interesse, coloquem nos comentários qual fundo vocês têm interesse que eu leia o relatório nos próximos vídeos. Até mais.